Passo número 8 em direção à riqueza. Persistência. Inventário de persistência em 8 itens. Antes de abandonar o assunto da persistência, faça um auto-inventário determinando o que lhe falta, se é que lhe falta neste setor de tão essencial qualidade. Meça-se corajosamente, ponto por ponto, e veja quantos dos 8 fatores de persistência lhe faltam. A análise pode levar a descobertas que lhe darão novo poder sobre si mesmo. Aqui encontrará os verdadeiros inimigos que se colocam entre você e realizações de valor. Encontrará não só os sintomas indicativos da persistência fraca, como também as causas subconscientes profundamente arraigadas dessa fraqueza. Estude cuidadosamente a lista e encare-as com coragem, se realmente deseja saber quem é e o que é capaz de realizar. São essas as fraquezas que devem ser vencidas por todos aqueles que acumulam riquezas. 1. Fracasso em reconhecer e definir com clareza exatamente o que se deseja. 2. Procrastinação, com ou sem causa, geralmente apoiada em um batalhão de álibis e desculpas. 3. Falta de interesse em adquirir conhecimentos especializados. 4. Indecisão, hábito de eximir-se de responsabilidades em todas as ocasiões, em vez de enfrentar os assuntos corajosamente, também com apoio de álibis. 5. O hábito de depender de álibis em vez de criar planos definidos para a solução dos problemas. 6. Autossatisfação. Há pouco remédio para essa doença e nenhuma esperança para os que dela sofrem. 7. Indiferença. Geralmente refletida na prontidão com que se entra em acordo, em vez de enfrentar a oposição e combatê-la. 8. O hábito de culpar outros pelos próprios erros e aceitar circunstâncias desfavoráveis como inevitáveis. 9. Fraqueza de desejo, devido à negligência na escolha de motivos que impelem a ação. 10. Vontade, avidez mesmo de fugir ao primeiro sinal de derrota, baseada em um ou mais dos 6 temores básicos. 11. Falta de planos organizados, por escrito, onde possam ser analisados. 12. O hábito de não mudar ideias ou de agarrar uma oportunidade quando ela se apresenta. 13. Ansiar em vez de desejar. 14. O hábito de aceitar a pobreza em vez de procurar riquezas. A ausência geral de ambição de ser, fazer e possuir. 15. Procurar os atalhos para a riqueza. Tentar receber sem dar o justo equivalente. Geralmente, isso se reflete no hábito de jogar à espera de grandes negócios. 16. Medo à crítica, fracasso em criar planos e pô-los em ação, pelo que os outros possam pensar, fazer ou dizer. Esse inimigo encabeça a lista porque geralmente existe no subconsciente onde sua presença não é reconhecida. Qualquer um pode criticar. Examinemos alguns sintomas do medo à crítica. A maioria das pessoas permite que parentes, amigos e o público em geral o influencie a tal ponto que não podem viver suas vidas de medo das críticas. Inúmeras pessoas cometem erros no casamento, aguentam firme e atravessam a vida desencantadas e infelizes, por temerem as críticas que podem vir se corrigissem o erro. Todos os que sentiram essa forma de medo conhecem os danos irreparáveis que produz, destruindo a ambição e o desejo de realizar. Milhões de pessoas deixam de adquirir instrução tardia após terem parado de estudar, por temerem as críticas. Inúmeros homens e mulheres, tanto os jovens como os velhos, deixam que parentes lhe estraguem a vida em nome do dever, por temerem críticas. O dever não requer que alguma pessoa se sujeite à destruição de suas ambições pessoais e do direito de viver a própria vida, da maneira que quiser. As pessoas se recusam a arriscar-se nos negócios por temerem as críticas que podem surgir se falharem. O medo à crítica, em tais casos, é mais forte que o desejo de sucesso. Muita gente se recusa um alto objetivo ou deixa de escolher uma carreira por temer a crítica de parentes e amigos que possam dizer:
Não tenha metas tão altas. Vão pensar que você é louco. Quando Andrew Carnegie sugeriu que eu dedicasse 20 anos à organização de uma filosofia de realização individual, meu primeiro impulso de pensamento foi o de medo. Medo do que as pessoas pudessem dizer. A autossugestão deu-me um objetivo bem mais fora de proporção do que tudo que até então concebera. Rápido como um raio, meu espírito começou a criar álibis e desculpas, todas reconhecíveis pelo temor inerente de críticas. Algo dentro de mim dizia: você não pode fazê-lo, a tarefa é grande demais e exige tempo demais. O que pensarão os parentes? Como é que você vai ganhar a vida? Ninguém organizou, jamais, uma filosofia do sucesso. Com que direito você crê fazê-lo? Quem é você, na verdade, para ter tão alto objetivo? Lembre-se de sua origem humilde. O que você sabe sobre filosofia? Vão pensar que você é louco, e pensaram mesmo. Por que é que ninguém fez isso antes? Essas e muitas outras perguntas vieram-me à mente, exigindo atenção. Parecia que o mundo inteiro voltara a atenção para mim, de repente, com o propósito de ridicularizar-me, para que eu desistisse do desejo de realizar a sugestão de Carnegie. Tive uma ótima oportunidade, nessa ocasião, de matar toda a ambição, antes que essa pudesse dominar-me. Mais tarde, na vida, depois de analisar milhares de pessoas, descobri que a maioria das ideias são natimortas e precisam ter o sopro de vida injetado nelas, através de planos definidos de ação imediata. O tempo de cultivar a ideia é o de seu nascimento. Cada minuto a mais de vida dá-lhe melhor oportunidade de sobrevivência. O medo da crítica está no fundo da destruição da maioria das ideias, que nunca alcançam o estágio do planejamento e da ação. Muita gente crê que o sucesso seja resultado de oportunidades favoráveis. Existe certa base para tal crença, mas os que dependem completamente da sorte ficam quase sempre decepcionados, porque se esquecem de outro fator importante para que se tenha certeza do sucesso, e o conhecimento com o qual oportunidades favoráveis podem ser feitas de encomenda. Durante a depressão, o comediante Fields perdeu todo o dinheiro e se encontrou sem renda, sem emprego e sem meios de subsistência. Estava, além disso, com mais de 60 anos, idade em que muitos se consideram velhos. Tão ansioso estava por voltar a representar que se ofereceu para trabalhar de graça num campo novo, cinema. Além dos outros aborrecimentos, ainda caiu e machucou o pescoço. Para muitos, essa teria sido o momento de desistir e fugir, mas Fields era persistente. Sabia que se continuasse teria oportunidades, mais cedo ou mais tarde, e foi o que aconteceu, mas não por pura sorte. Mary Dressler achou-se totalmente sem recursos, sem dinheiro, sem emprego, quando estava na casa dos 60. Também ela procurou oportunidades e a teve. Sua persistência trouxe-lhe assombroso triunfo, tarde na vida, muito além da idade em que a maioria dos homens e mulheres não mais tem ambição de realizar. Em verdade, com persistência é possível continuar, mesmo sem muitas outras qualidades. A única oportunidade em que se pode ter o luxo de confiar é a oportunidade feita por nós mesmos. Essa vem da aplicação da persistência. O ponto de partida é o propósito definido. Era uma vez um homem que era rei de grande império. Em seu coração, todavia, não era rei, e sim um homem solitário. Como príncipe de Gales, por mais de 40 anos, foi alvo de princesas caçadoras de toda a Europa, que se encontravam a seus pés. Não podia ter vida particular e, quando se tornou Eduardo VI, enfrentou um vazio pessoal dificilmente entendido por seus alegres súditos. Vazio que só poderia ser preenchido pelo amor. E o Alice Simpsons? 2 vezes, não tendo encontrado amor, tivera a coragem de continuar a busca. Seu primeiro dever era amar. Qual a coisa mais importante do mundo? O mestre chamou-a de amor. Não regras impostas pelo homem, críticas, amargura ou calúnia. Não um casamento político, e sim o amor.
Ao pensar em Wallis Simpson, pense em alguém que sabia o que queria e abalou um grande império para obtê-lo. Mulheres que se queixam de que esse mundo é dos homens, que as mulheres não têm oportunidades iguais de vencer, devem a si mesmas estudar cuidadosamente a vida dessa mulher em comum que, numa idade em que a maioria das mulheres se consideraria velha, conquistou o solteirão mais procurado do mundo. E Eduardo VII, será que pagou preço alto demais pelo amor da única mulher que quis? Só nos restam conjecturas. Mas podemos ver a decisão. Podemos ver que a decisão teve preço, que o preço foi pago e pago abertamente. O Império Britânico deu lugar a uma nova ordem mundial. O Duque de Windsor e sua mulher reconciliaram-se, finalmente, com a família real. Sua história de amor, de persistência, de um preço pago e amor triunfante parece pertencer à época longínqua, mas devemos lembrar-nos de que os dois procuraram o maior tesouro do mundo e exigiram-o. Examine as primeiras 100 pessoas que encontrar. Pergunte-lhes o que mais querem na vida e 98 não serão capazes de dizê-lo. Se os apertar por respostas, alguns dirão segurança. Muitas dirão dinheiro. Outros felicidade. Outros ainda fama e poder. Alguns poderão dizer reconhecimento social, vida fácil, capacidade de cantar, dançar ou escrever. Mas nenhum será capaz de definir os termos ou dar a menor indicação de um plano pelo qual esperam alcançar os desejos vagamente formulados. Riquezas não reagem a desejos, só reagem a planos definidos, apoiados em desejos definidos através de constante persistência. Há 4 passos simples que conduzem ao hábito da persistência. Não exigem grande quantidade de inteligência, nem quantidade especial de instrução, e exigem pouco tempo ou esforço. Os passos necessários são: 1. Propósito definido apoiado em um desejo ardente de realização. 2. Plano definido expresso em ação contínua. 3. Mente hermeticamente fechada contra quaisquer influências negativas ou desanimadoras, incluindo sugestões negativas de parentes, amigos e conhecidos. 4. Aliança amistosa com uma ou mais pessoas, que nos encorajem a seguir tanto o plano como o propósito. Os 4 passos precedentes são essenciais ao sucesso em todos os setores da vida. O propósito total dos 13 princípios dessa filosofia é capacitá-lo a dar tais passos como uma questão de hábito. São passos pelos quais se podem controlar o próprio destino econômico. São passos que conduzem à liberdade e independência de pensamento. São passos que conduzem à riqueza em pequena ou grande quantidade, ao poder, à fama e ao reconhecimento do mundo. São passos que garantem oportunidades favoráveis e convertem sonhos em realidades físicas, que conduzem à vitória sobre o temor, desânimo e indiferença. Há uma recompensa magnífica para todos os que aprenderam a dar os 4 passos. É o privilégio de redigir o próprio ingresso, fazendo a vida conceder o preço que se lhe pede. Pode-se obter auxílio da inteligência infinita? Qual o poder místico que dá aos homens de persistência a capacidade de dominar as dificuldades? A qualidade da persistência implanta na mente alguma forma de atividade espiritual, mental ou química que dá acesso a forças sobrenaturais? A inteligência infinita se coloca ao lado da pessoa que luta, mesmo depois que a batalha foi perdida, com o mundo inteiro do lado oposto? Essa e muitas outras perguntas similares surgiram-me na mente ao observar homens como Henry Ford, que começou do nada e construiu um império industrial de vastas proporções, com pouco mais no início que a persistência. Ou Thomas Edison, que, com menos de 3 meses de escola, se tornou o maior inventor do mundo, convertendo a persistência na máquina de falar, na máquina de filmes e na luz incandescente, para não mencionar meia centena de outras invenções úteis. Tive o feliz privilégio de analisar tanto Edison como Ford, ano após ano, num longo período de anos.
Daí a oportunidade de estudá-los de perto, o que me faz falar com conhecimento de causa, ao dizer que não achei outra qualidade senão a persistência, em nenhum deles que mesmo remotamente sugerisse a fonte principal de suas realizações. Ao fazer um estudo imparcial de profetas, filósofos, homens milagrosos e líderes religiosos do passado, chega-se à conclusão inevitável de que a persistência, a concentração de esforços e o propósito definido foram as fontes principais de suas realizações. Consideremos, por exemplo, a estranha e fascinante história de Maomé. Analisemos sua vida comparando-o a homens de realizações nessa época moderna de indústria e finanças e observemos como todos eles têm um traço predominante em comum, a persistência. Se você está vivamente interessado em estudar o estranho poder que dá potência à persistência, leia uma biografia de Maomé, principalmente a de Esad B. Esta breve apreciação do livro, feita por Thomas Sugru, fornecerá uma amostra do que irão saborear os que consagrarem o tempo necessário à leitura da história toda de um dos exemplos mais assombrosos do poder de persistência, que a civilização conhece. O último grande profeta. Apreciação de Thomas Sugru. Maomé era profeta, mas nunca fez nenhum milagre. Não era místico. Não possuía instrução formal e só começou sua missão aos 40 anos, ao anunciar-se como mensageiro de Deus, trazendo as novas da verdadeira religião. Foi ridicularizado e rotulado de lunático. Crianças passavam-lhe a rasteira e mulheres jogavam-lhe sujeiras. Foi banido de sua cidade natal, Meca, e seus seguidores privados dos bens e mandados ao deserto, junto com ele. Depois de ter pregado durante 10 anos, nada mais pode apresentar senão desterro, pobreza e ridículo. Entretanto, antes que outros 10 anos se passassem, era ditador da Arábia, governador de Média e líder de nova religião mundial, que se alastraria até o Danúbio e os Pirineus, antes de exaurir o ímpeto que ele lhe dera. Esse ímpeto era triplo: poder de palavras, eficácia da oração e o parentesco do homem com Deus. Sua carreira não tinha sentido. Maomé nasceu de membros empobrecidos de uma família importante de Meca. Meca, encruzilhada do mundo, abrigo da pedra mágica chamada Kaaba, grande cidade do comércio de todas as rotas comerciais. Por ser anti-higiênica, mandava suas crianças para o deserto, para serem criados pelos beduínos. Maomé foi assim criado, sugando força e saúde do leite de mães nômades. Pastor de ovelhas, logo foi contratado por rica viúva como líder de suas caravanas. Viajou por todo o mundo oriental. Falou a muitos homens de diversos credos, observando o declínio do cristianismo em seitas belicosas. Quando completou 28 anos, Khadija, a viúva, viu-o com bons olhos e se casou com ele. O pai dela teria objetado a tal casamento, por isso ela o embebedou e segurou-o enquanto ele dava a bênção paterna. Nos 12 anos seguintes, Maomé viveu como comerciante rico, respeitado e muito sagaz. Depois, começou a vaguear pelo deserto, retornando um dia com o primeiro verso do Corão, e disse a Khadija que o arcanjo Gabriel lhe aparecera, dizendo que lhe cabia ser mensageiro de Deus. O Corão, a palavra revelada por Deus, era o que mais se assemelhava a um milagre na vida de Maomé. Nunca fora poeta, não possuía o dom da palavra. Contudo, os versos do Corão, quando os recebia e os recitava aos fiéis, eram melhores que quaisquer versos produzidos pelos poetas profissionais das tribos. Isso, para os árabes, era um milagre. Para eles, o dom da palavra era o maior dom e o poeta todo-poderoso. Além disso, o Corão dizia que todos os homens eram iguais perante Deus e que o mundo deveria ser um Estado democrático, o Islã. Foi essa heresia política, mais o desejo de Maomé de construir os 360 ídolos do pátio da Kaaba, que causaram seu banimento. Os ídolos traziam as tribos do deserto a Meca, o que significava negócios. Por isso, os comerciantes de Meca, os capitalistas, dos quais Maomé fizera parte, caíram sobre ele.
Retirou-se, então, para o deserto e proclamou a soberania sobre o mundo. A ascensão do Islã começou. Do deserto veio a chama que não mais se extinguiria, um exército democrático lutando como uma unidade só e preparado a morrer sem pestanejar. Maomé convidara judeus e cristãos a unir-se a ele, pois não estava criando uma nova religião. Chamava a todos os que acreditavam num único Deus, para que se unissem numa única fé. Tivessem os judeus e cristãos aceito seu convite, o Islã teria conquistado o mundo. Não o fizeram, nem sequer aceitaram a inovação de Maomé de uma guerra mais humana. Quando os exércitos do profeta entraram em Jerusalém, ninguém foi morto por causa da fé professada. Séculos depois, quando os cruzados entraram na cidade, nenhum homem, mulher ou criança muçulmana foi poupada. Os cristãos só aceitaram uma ideia muçulmana, o lugar de estudo, a universidade. Queridos ouvintes, este foi o passo número 8 em direção à riqueza, persistência. Se você gostou do áudio, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado dos próximos capítulos. Gratidão, minha voz, sua voz.